mas em um lindo dia para agradecer a Deus por um lindo dia, uma linda tarde, né? Hoje, quarta-feira, amanheceu com um sol, né? Sol de agradecimento, um sol maravilhoso, né? Então, cada um agradecer a Deus por este momento que estamos vivendo e por estar todo mundo bem, certo? E agradecer a cada família pela participação, pela dedicação. Sei o quanto é difícil, mas a gente tem que se cuidar, tem que se prevenir para não ficar doente e agradecer pelas pessoas que tiveram, alguns pais tiveram, alguns alunos e estão bem, graças a Deus, tá bom? Então hoje, nossa aula de quarta-feira é aula de História. A gente viu a semana passada um pouco sobre cidadania, direitos humanos e hoje vamos ver um pouquinho da França para o mundo, conquista de direitos humanos. A gente viu lá na aula passada que cidadania é o quê? São aquelas regras para ser obedecida, que todo mundo tem seus direitos, seus deveres a serem cumpridos. E vimos que, atualmente, podemos entender que ser cidadão é ter os direitos garantidos e cumprir deveres, respeitar leis e praticar ações que tornem o país onde vive num lugar melhor para todos. Então, cidadania é onde cada um de nós fazemos a nossa parte, procurando sempre o melhor para o outro, respeitando. Então, podemos dizer que cidadania é um conjunto de direitos e deveres praticados pelas pessoas que vivem coletivamente em um país, isto é, pelos cidadãos. Então, cidadania é onde todos procuram sempre o melhor, é onde todos estão envolvidos para que aquilo dali se concretize, se realize, seja respeitado e que seja garantido todos os direitos para todos que vivem aqui. Vimos também que cada pessoa tem o seu direito, né? Então é muito importante a gente ter as regras sejam obedecidas, que a gente consiga ter uma boa vizinhança, um bom relacionamento na escola, na rua, onde a gente quer que for. Tem aí os códigos, né, de defesa do consumidor, que leis, direitos e deveres das pessoas que vivem em determinado país são reunidos em um livro chamado Códigos ou Estatutos. Este documento pode ser usado pelos cidadãos para consultar direitos e deveres relacionados ao comércio, ao trânsito, ao trabalho, às construções, à vida de crianças, de idosos, entre outros assuntos. Então, nesse livro aí, Código de Defesa do Consumidor, tem várias leis garantindo ao cidadão aqueles direitos ali. Então, cada país tem um conjunto de leis fundamentais chamado que é a sua Constituição. E as leis previstas neste documento devem ser obedecidas por todas as pessoas que vivem ou estão no país. Então, antigamente a gente viu que tudo era diferente, né? O passado e o presente. Essa foto aqui é de 1905. Escola onde só tinham meninos e a escola hoje atual, que meninos e meninas estudam junto. Antigamente os homens tinham mais direitos do que as mulheres. Direito de estudar, de trabalhar, de ter um salário digno. E através de muitas lutas e conquistas que tiveram, foi que os direitos foram evoluindo, certo? Foram abrindo espaço para mais pessoas. A cidadania em outros tempos. Vimos também que os direitos vivenciados no presente foram conquistados no decorrer da história da humanidade, por meio de muitas lutas e conquistas, como eu falei agora para vocês. As mulheres não podiam trabalhar, não podia cortar cabelo, não podia usar calça, não podia N coisas, né? Só quem tinha direito eram os homens, de trabalhar, de estudar, de ter um salário digno. E ao longo de muitas conquistas, muitas lutas, não foi de um ano para outro, foram de anos, foram conseguindo esses direitos aí. Ser cidadão na atualidade é bem diferente do que era cidadão na antiguidade. Mas a ideia atual de democracia e de cidadania foi inspirada na Grécia e na Roma antiga. Porque lá o governo, né, em Atenas,
durante a antiguidade da grega, surgiu de forma do governo chamado democracia, que significa governo dos demos. Os demos eram grupos que formavam a população ateniense. Nessa forma de governo, o cidadão tomava as principais decisões políticas sobre a vida da cidade. Então, o papel dos atenienses no local, eles se reuniam para tomar as principais decisões sobre a política, a administração da cidade, por exemplo, sobre tudo o que envolvia. E eles tomavam essas decisões. Então, democracia é quando todos participam, né, da melhoria. E a monarquia, que existia aí antigamente, era diferente, pois as principais decisões foram tomadas por um rei, pessoas próximas a ele, os nobres. Então, na época da monarquia ateniense, já era uma coisa bem diferente, que eram os reis que decidiam o que era melhor, o que não era, o que podia fazer, o que não podia fazer. E já a democracia não, todos participam, todos lutam coletivamente, não pensando só em si, mas pensando no coletivo. A palavra política está relacionada à ideia de cidadania, né? E vimos também que temos os direitos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todo mundo tem o direito ao lazer, liberdade religiosa, migração, liberdade política, proteção, alimentação, a vida, educação e liberdade de pensamento. Então, os direitos humanos prevê uma série de direitos que atualmente é reconhecida em 193 países, incluindo o Brasil, que são regidos aí por essas leis. Hoje, nós vamos ver um pouquinho da França para o mundo, a conquista dos direitos humanos. Que a história dos direitos humanos começou muito antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, começou muito antes de 1948. Então, a história dos direitos humanos já vinha há anos sendo questionada aí. Então, eu abro o livro na página 10 e vamos acompanhar. Então, vamos lá abrir na página 10 e vamos acompanhar a leitura aí, para a gente entender um pouquinho melhor. Da França para o mundo, a conquista dos direitos humanos. A história dos direitos humanos começou muito antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Aí tem dizendo assim: antigamente na França, o rei não permitia que as pessoas não pertencessem à nobreza, não participassem da política, contribuições, opiniões. Então ele não permitia nada disso daí. Os camponeses enfrentaram um período de fome e pagavam impostos caríssimos, muitos impostos. Por causa dessa situação, camponeses, artesãos e comerciantes se uniram e tiraram o rei do poder. Em um processo de muita agitação e conflitos de 1789, que ficou conhecido como a Revolução Francesa. Então, para poder acontecer tudo isso, tiveram que ter uma revolução, tipo uma guerra, podemos dizer assim, uma revolução para poder tirar o rei do poder, para que as pessoas tivessem os mesmos direitos garantidos. Depois de derrotar o rei, em 1789, um grupo de franceses se reuniu numa assembleia e elaborou o documento chamado Declaração dos Direitos Humanos e do Cidadão. Nesse documento foi escrito algo que já se pensava na época: todas as pessoas nascem com direito à liberdade e são iguais em direitos. Mais tarde, essa declaração influenciou a elaboração de leis em algumas partes do mundo. Entre os anos de 1914 e 1918 e 1939 e 1945, ocorreram duas grandes guerras que envolveram países do mundo inteiro. Por causa disso, em 1945, representantes de vários países se uniram e fundaram a Organização das Nações Unidas, ONU, com o objetivo de criar alternativas para manter a paz mundial e resolver grandes problemas da humanidade, como a fome e as injustiças. Então, a ONU, ela foi criada para poder ajudar as pessoas, para que todos os países fossem iguais, tivessem os mesmos direitos. Só que a gente sabe que não acontece isso aí. É tanto que quando a gente vê que tem uma guerra, como ontem mesmo, né?
teve o caso aí dessa explosão lá no Líbano. Então a ONU ele já vai em frente, já vai correr para ajudar, levar medicamentos, remédio, médicos, né? Ver o que eles estão precisando, comida e começa a organizar para ajudar aquelas pessoas. Logo após a criação da ONU, foi elaborada a Criação Universal dos Direitos Humanos em 1948, que o objetivo era reunir direitos fundamentais que protegessem a humanidade das injustiças e garantissem a liberdade e a fraternidade entre todos os povos, além do tratamento igualitário a todos. Então, eles criaram para que todo mundo fossem iguais. Mas a gente sabe que isso não acontece. Mesmo com a criação da Declaração Universal, em muitos lugares do mundo, esses direitos não são garantidos. Por isso, há sempre pessoas lutando para que sejam cumpridos, como teve o exemplo de Mahatma Gandhi e Malala Yousafzai, né? Que eles lutaram pelos direitos, lutaram por ter conquistas, que todo mundo tivesse direitos iguais. A gente sabe que muita gente não consegue sair. Tem muita guerra lá fora e as pessoas estão cada vez mais pensando em si mesma. Mahatma Gandhi foi um líder político indiano que defendia a não violência como forma de lutar por uma causa. Para conseguir tornar seu país independente da Inglaterra, o que aconteceu em 1947? Os indianos, liderados por Gandhi, adotaram ações pacifistas, como não comprar roupas de ingleses e costurar a própria vestimenta. Então, eles começaram a fazer um protesto entre eles mesmos, não comprar nada que fosse ali de forma que tivesse um país inglês. Ele lutou por todos os direitos, povo sem fazer uso da violência. Então, ele incentivou a não violência e é um exemplo até hoje a ser seguido. Já Malala foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, qual recebeu em 2014, aos 17 anos. Ela lutou e ainda luta pelos direitos da educação das mulheres em seu país, o Paquistão, e foi perseguida por um grupo político apoiado pelos governos paquistanês. Então, Malala, ela foi uma jovem adolescente que lutou muito para que os direitos fossem preservados em seu país, para que as mulheres tivessem direito de estudar, direito de pensamento, coisas que lá não tem. Então, como a gente viu aí, bem antes, né, dos direitos humanos começarem, já haviam protestos, já haviam aí lutas para que conseguissem esses direitos aí. Hoje, a gente tem os direitos humanos, só que a gente vê, às vezes, injustiça em relação a isso. Então, cabe a cada um de nós lutar sempre para que ele seja seguido, para que tenha compromisso, para que seja respeitado. Todos nós temos direitos iguais, mas temos nossos deveres a serem cumpridos também. Não adianta somente a gente querer meu direito, mas eu tenho que cumprir meu dever. A partir do momento que eu furo uma fila, né, estou num banco, no supermercado, numa lotérica, a partir do momento que eu vou lá, já furo lá aquela fila, achei um conhecido, já entrei ali, dei um jeitinho, eu já estou descumprindo os direitos, eu já estou desobedecendo. Quando a professora passa uma atividade e vocês não entregam, né? Aí vai chegar a época de dar nota. Aí eu começo a ligar para meus coleguinhas, aí me dá a resposta, me ajuda. A partir do momento que você tem preguiça de fazer suas obrigações, você já está deixando de cumprir os seus direitos. Quando a gente está em sala de aula, a gente vê muito que um coleguinha faz atividade, aí aquele ao lado tem uma preguicinha, não faz, aí fica pegando a resposta do outro. Então, isso aí não pode. Então, todo mundo tem seus direitos iguais. Devemos lutar por eles. Não é lutar e ir para a guerra, não, tá? Mas a gente deve se lutar, querer que conquiste cada vez mais esse direito, seja respeitado em todos os momentos. Então, vamos fazer a leitura e responder aí a atividade que tem aí no livro que está fácil. Então, um beijo bem grande, um cheiro e respeite. Seja um cidadão digno, certo? Seja um cidadão coerente, seja um cidadão que você sabe respeitar o outro. Não seja um cidadão que gosta de coisas erradas, e sim das coisas certas, tá? Pois um cheiro e uma ótima tarde para todos vocês.